O ano está terminando e hoje vai ao ar o nosso último Folha Agro de 2025. Nesta edição, você acompanha uma entrevista com um advogado do agronegócio, Arthur Antoniassi, que dá mais detalhes sobre a atual situação da Bela Agrícola, uma distribuidora de insumos com sede em Londrina, aqui no Paraná, que enfrenta uma crise financeira e apresentou recentemente à Justiça um plano de recuperação extrajudicial para renegociar uma dívida de 3,2 bilhões de reais. A situação vem preocupando credores que ainda estão com um contrato vigente com a empresa e Arthur explica pra gente quais são as medidas legais que podem ser tomadas diante da situação. E ainda, a TV Paraná Turismo esteve aqui em Irati e traz uma reportagem especial sobre a riqueza histórica da fauna e também sobre o esporte no município. O que você faz para deixar seu dia mais gostoso? Um momento em família, uma tarde com as amigas ou aquele almoço de domingo. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Anila, seu dia mais gostoso. Após dificuldades financeiras e uma dívida de aproximadamente 3,2 bilhões de reais, a Bela Agrícola, que é uma empresa distribuidora de insumos e recebedora de grãos com forte atuação tanto aqui no Paraná quanto outros dois estados brasileiros, apresentou neste mês à Justiça um plano de recuperação extrajudicial para negociar esses valores. A empresa cita que o cenário adverso no agronegócio foi responsável por essa situação e diz que as medidas não vão afetar as suas operações. Porém, muitos dos credores com contratos ainda ativos estão preocupados em relação a essa situação e ao recebimento desses débitos ativos. E para entender um pouco melhor essa situação, nós conversamos com o advogado do agronegócio, Arthur Antoniassi, que nos explica como os produtores podem recorrer. O meio do agronegócio ele vem passando por uma crise, né? Desde a pandemia, mais ou menos, né? O preço da saca de soja subiu muito, mas ao mesmo tempo subiram os insumos. Depois disso, o preço da saca de soja normalizou. Mas os dos insumos não, então o meio do agronegócio, né, ele vem passando aí por uma crise aqui no Brasil. Dentre algumas das empresas que sofreram bastante com esta crise, e aí eu não posso pormenorizar aqui, dizer se foi por conta da crise ou é má gestão, isso não nos cabe, eu nem tenho conhecimento em relação a isso, uma delas é a Bela Agrícola, né? E o que acontece? Em outubro deste ano, a Bela Agrícola, aí, por conta dessa situação financeira precária que estava passando, ela fez um pedido ao judiciário para que suspendesse todos os pagamentos, todas as execuções que ela estava sofrendo e ela não pagaria nenhum dos seus credores pelos próximos 60 dias. A justiça, né, concedeu esse pedido para ela, então ela não pagou e não poderia sofrer nenhum tipo de outra constrição por conta dessa falta de pagamento, até porque havia uma decisão judicial respaldando. E neste prazo, ela teria que apresentar o plano de recuperação, né, judicial ou extrajudicial dela. E esta semana, ela apresentou o plano de recuperação extrajudicial. Além de contemplar dentro deste plano bancos, financeiras, fornecedores, né, toda a cadeia aí que envolve uma empresa desse tamanho, tem a questão dos produtores rurais, que é onde eu me interesso, onde esta matéria se interessa, né, e é onde o pessoal que está nos vendo agora se interessa. Acontece que, a meu ver, o que foi proposto para pagamento dos credores que são produtores rurais ficou bem ruim, né? Tá lá dizendo que, a partir do momento que o produtor rural, que é credor da Bela Agrícola, aceita este plano, ele vai poder receber o que ele deve, o que a Bela Agrícola lhe deve, em 5 parcelas semestrais, desde que ele permaneça comprando pelo menos 50% do que ele já comprou na safra passada, compre da Bela Agrícola, assim como entregue 50% da sua produção nos armazéns da Bela Agrícola. Ou seja, né, ele mesmo vai estar pagando a sua própria dívida com essa obrigação de entregar para eles a sua produção e ainda, né, comprar deles os seus insumos. Porém, o produtor rural que não quiser cumprir com este requisito,
aí ele só vai receber 25% do que lhe é devido, no mesmo prazo das 5 parcelas semestrais. Então eu penso que tanto para o produtor que topar esse acordo, né, com a Bela Agrícola, ficou ruim, porque ele fica preso a uma empresa que a gente não tem tanta certeza em relação ao futuro financeiro dela, e o que não topar, bom, aí ele perdeu 75% do seu crédito em relação a ela. Então é esse o cenário que a gente tem hoje da Bela Agrícola. Este plano de recuperação extrajudicial, apresentado na 11ª Vara Civil de Londrina, ele contempla só os credores e não os contratos que ainda estão a vencer em relação à empresa. E aí o que acontece com esses contratos que estão a vencer, né? Qual que é a situação em relação a eles? Karina, eu acredito que é aí que está o receio do produtor rural. Muitos já têm contrato de entrega de soja agora para esta safra, né, entre abril e maio, de fazer essa entrega na Bela Agrícola, mas eles estão com medo. Eles estão com medo de entregar esses grãos lá e não receber por eles. E eu acredito, Karina, que o medo deles tem bastante fundamento, né? A partir do momento que você olha esse histórico, já teve suspensão do pagamento das dívidas, o plano de recuperação extrajudicial apresentado em relação aos produtores rurais que já eram credores da empresa foi bem ruim em relação a esses produtores, então eu acredito que é fundado o receio dos produtores que têm ainda contrato para cumprir com a Bela Agrícola. Até porque o que acontece, né? Primeiro o produtor entrega os grãos e depois ele vai receber por essa soja. E aí, qual que é a garantia que nós temos hoje em relação a isso? Em todas as relações que nós temos comerciais do nosso dia a dia, a gente sempre presume a boa-fé. Então a gente presume que eu vou cumprir a minha parte do contrato e a outra parte vai cumprir a parte dela. Porém, neste caso, me parece que nós temos fundamento para desconfiar da capacidade de pagamento da empresa. Ou seja, né, embora a gente se lastreie pela boa-fé, eu acho que tem um motivo aí para que o produtor rural tenha receio de entregar esses grãos e a empresa não conseguir cumprir com a sua contrapartida, que é o pagamento desses grãos. E aí, diante de toda essa situação que você nos apresentou aí, doutor Arthur, como que o produtor ele faz, né, esses credores que têm esses contratos ou aqueles que vão fazer os futuros contratos, eles se protegem judicialmente aí dentro da legalidade que a gente tem atualmente? Karina, eu penso que o primeiro passo do produtor é ele procurar o advogado de confiança dele, apresenta esse contrato, pede para o advogado analisar ele, mas o que eu tenho visto e a forma como eu tenho agido é a seguinte: eu penso que o produtor rural ele precisa primeiro notificar a empresa, avisando eles de que nós temos um contrato, eu preciso te entregar essa soja, mas eu tô com um fundamentado receio de entregar para vocês e vocês não me pagarem. Por quê? Por conta de todo esse histórico, por conta de tudo que tem acontecido, por conta de como foram tratados os produtores rurais credores no plano de recuperação extrajudicial apresentado pela Bela Agrícola. E aí, por conta disso, aí que eu penso, a gente não pede diretamente a rescisão desse contrato. Tem que pedir para que haja o pagamento antecipado. Por que eu tenho que confiar de que eu vou entregar os grãos e que você vai me pagar? Vamos mudar essa relação? Você me paga primeiro e depois eu deposito os grãos. Caso não tenha uma resposta da empresa ou a empresa ou a resposta seja negativa em relação a isso, aí eu penso que tem que ir para o judiciário. Aí no judiciário o pedido é basicamente o mesmo, baseado já nessa nossa notificação extrajudicial, pedindo primeiramente para que, por conta deste fundado receio de não recebimento dos grãos a serem depositados, pedindo para que seja feito o pagamento antecipado, inclusive em juízo, depositado no processo, para que depois haja a entrega dos grãos. Aqui no Paraná, Karina, eu não encontrei muitas decisões nesse sentido, até porque é muito recente esse tipo de situação aqui no Paraná, né? O agronegócio aqui sempre muito pujante, agora é que está acontecendo esse tipo de situação. Mas no Rio Grande do Sul, eles já encaram esse problema aí, o problema do agronegócio lá com eles é um pouco mais antigo. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
Já teve várias decisões nesse sentido, referente a empresas que encontravam-se em recuperação judicial ou recuperação extrajudicial. Até esse momento, não chegou até mim nenhum caso de alguém precisando fazer uma cobrança em relação às situações passadas da empresa. Agora, o que tem chego até mim são produtores rurais com esse receio, com esse medo de que daqui a pouco eles não consigam receber os valores em relação à Bela Agrícola. E também quero deixar bem claro aqui que não é a situação de ser a Bela Agrícola, ou ser X, ou ser Y, não é nada disso. O meu trabalho é defender o interesse do produtor rural. E que em todo este elo da cadeia do agronegócio é o mais fraco. É o que já sofre pressão de banco, é o que tem que encarar o mau tempo, é o que tem as maiores adversidades quando precisa ir para o judiciário, é o mais fraco de todo este elo. Então precisa se pensar de forma fria em favor do produtor rural, neste caso, que é o que eu penso. É uma grande empresa, desejo muito que se recupere, é bom para toda a economia, gera emprego, é bom para os próprios produtores que essa empresa se fortaleça, que dê certo esse plano de recuperação extrajudicial apresentado. Porém, nós precisamos defender o mais fraco de toda essa cadeia, que é de fato quem coloca comida na mesa dos brasileiros, que é o produtor rural. Então, como que o produtor rural vai arriscar colocar toda a sua produção, da qual ele precisa pagar o banco, ele precisa eventualmente pagar um arrendamento, ele precisa pagar seus funcionários, ele precisa pagar seus insumos, ele precisa deixar um pouco reservado para girar a próxima safra e ainda precisa se sustentar e sustentar sua própria família. Então é este risco que eu acho muito grande para o produtor rural. A gente precisa pensar nesse CPF e nos CPFs envolvidos, na pessoa em si. Então, como disse, espero do fundo do coração aí que a empresa se recupere e cresça, assim como todas as outras. Porém, nós precisamos defender a parte mais fraca desse elo, que é o produtor rural. Eu costumo repetir aqui pela minha experiência, pelo que eu vejo, eu trabalho atendendo exclusivamente produtores rurais, trato disso todo dia. Eu sempre digo que não cabe mais o amadorismo. Eu sei que ainda é muito natural que o produtor olhe para si mesmo e fale, eu sou agricultor, eu sou pecuarista. Mas você precisa entender que também é empresário. E como todos os empresários, você precisa ter um bom advogado, um bom contador, um bom administrador. Você precisa ter estes acessórios empresariais para você poder aferir o risco que você está passando e buscar o lucro que você busca. Então, neste caso em específico, o primeiro ponto, procura ter um advogado de confiança, que seja especialista no assunto, que vá poder te dar o respaldo, que vá ler esse teu contrato, vai falar, bom, no teu caso nós podemos notificar, no teu caso não pode, e aí ele vai entender melhor como funciona isso. Então a principal dica é, procura o profissional habilitado, procura o advogado de confiança, para que ele possa te indicar o melhor caminho em relação a isso. O que você faz para deixar seu dia mais gostoso? Um momento em família, uma tarde com as amigas, ou aquele almoço de domingo. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Anila, seu dia mais gostoso.
E Irati virou assunto nos canais oficiais do estado do Paraná essa semana, e o porquê você descobre agora na reportagem especial produzida pela TV Paraná Turismo. O programa Turismo e Esporte de hoje está no município de Irati para mostrar para vocês como o esporte, o exercício físico pode ser aliado não só do turismo, mas também da cultura. A cultura e o esporte do programa de hoje começam aqui. Bem-vindos à Flona, um pedacinho preservado do Paraná que guarda memórias, trilhas e um patrimônio cultural surpreendente. A Floresta Nacional de Irati foi criada em 1968. É uma unidade de conservação federal gerida pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Tem uma área aproximada de 4.000 hectares, incluindo os municípios de Fernandes Pinheiro e Irati. No Ecomuseu, o visitante descobre um pouco da fauna da região e também da história da antiga serraria, que funcionava por aqui, um passado que ajuda a entender a relação da comunidade com a floresta. Logo na entrada, a antiga serraria, que um dia foi o coração econômico da região. Ainda parece ecoar o ritmo do passado. Hoje, ela ganha novos significados, virou cenário para quem quer entender como funcionava a extração de madeira no início do século XX e como a floresta se transformou ao longo do tempo. No meio da floresta, uma surpresa que eu nunca tinha visto. Uma trilha coberta por um verdadeiro tapete natural de musgo. Um verde tão intenso que parece até iluminado por dentro. A cada passo, a sensação é de caminhar por um cenário escondido, quase secreto, desses que a natureza cria em silêncio e entrega só para quem chega com calma. Cada passo nessa trilha nos lembra que caminhar também é preservar. E é com esse espírito que partimos para a caminhada pelo Casarão dos Miranda, um gesto de cuidado pela história. A caminhada de 5 quilômetros que acontece aqui em Irati tem um significado que vai muito além do percurso. Ela representa um movimento importante não só para os municípios, mas para todo o estado. O esforço desses caminhantes reforça a necessidade de restaurar um casarão histórico, um patrimônio que pode impulsionar o turismo, fortalecer a cultura local e abrir novas possibilidades de desenvolvimento para a região. O município de Fernandes Pinheiro, vizinho e irmão aqui de Irati, onde conseguiu mobilizar toda a região para que estivesse aqui hoje em luta na recuperação do Casarão do Pinho. E Murilo, parabéns, né, pela iniciativa aí. Qual que é desse casarão aí? Conta, por que vocês querem tanto recuperar esse casarão? Então, a importância do casarão, né, remete muito ao turismo também, né, Vitor? Que é assim, trazer um pouco do pessoal que venha conhecer o casarão,
tem uma história muito bonita, o casarão, ele é um casarão histórico, né? Então trouxe muitos moradores, trouxe muito a cultura da madeira, né? Então era de um senhor madeireiro aqui da região. Então é importante agora a recuperação dela, né? Para que as pessoas venham conhecer e de fato trazer o turismo para a região, né? Não só Irati e Fernandes, mas toda a região, né? Seja um ponto de passagem aqui. Lembrando que a gente está numa rota no meio, né? Regionalmente no meio do Paraná, né? Então será uma rota muito importante para o turismo aí da nossa região. Hoje, a população de Irati e de Fernandes Pinheiro unem uma prática de exercício físico em prol da cultura do estado. Apesar de ser um bem tombado, o casarão encontra-se fechado e precisando de atenção. Construído no início do século XX, em madeira nobre e encaixada sem pregos, ele foi o lar da família Miranda e o centro da antiga serraria que movimentava toda a região. Com seus pórticos imponentes, janelas que saltam e jardins cheios de charme, o casarão é um pedacinho da história que ainda respira, mesmo com o tempo passando. O que a senhora lembra daqui? Eu já achei bonito já o lugar. Imagine quando ele estava ativo. Aqui era muito bonito, ali tinha plantação, né? Tinha uma horta ali, um pomar, tinha as verduras. E aqui na frente era muito bonito. Ali era um lago? Ali era uma piscina. Uma piscina. Uma piscina. Então, época de Natal, nessa época, sim, era enfeitado ali, eles arrumavam tudo ali, o pisca-pisca, o presépio ali, né? Que tem o lugar ali, né? Arrumavam ali. E quando criança, teve o Papai Noel aqui. E eu lembro que assim, era por faixa de idade de criança, então as meninas, que era da faixa da minha idade, acho que uns 6, 7 anos, sabe aqueles bonecão plástico que tem, que sempre perguntam, se teve um bonecão desse? A gente ganhou daqueles bonecão. As meninas maiores ganharam já outra coisa, né? E era assim por etapa de criança. A senhora tem vivo tudo isso na sua memória. Eu tenho várias fotos de quando esse casarão era mais novo. A cor, tudo eu tenho. Então agora, se eles restaurarem, vai trazer também uma emoção muito grande para a senhora em particular. Mas era uma felicidade, sim. Prefeito, então depois dessa caminhada, desse esforço que a população aí teve para mostrar a importância da restauração do casarão, agora sai. Agora sai, veja, é um monumento histórico aí que vem sendo trabalhado há muitos anos por várias instituições, por vários governos, seja de Irati, aqui de Fernandes Pinheiro, e agora cabe a nós a responsabilidade enquanto administração, o prefeito Osiel também aqui está muito aberto, de juntar tudo isso, movimentar a comunidade, as duas comunidades, e tem gente aqui também que não é de Irati, não é de Fernandes, mas faz parte aqui do Centro-Sul, para a gente poder mobilizar e dar finalidade no projeto. Mesmo assim, sem a restauração, já me chamou a atenção, o lugar é muito bonito. Isso. E qual que é a intenção? Qual que é o projeto? O que vocês pretendem instalar aqui? Veja, o projeto ele foi iniciado em 2012, agora o governo do estado está disponibilizando, através do IDR, alguns técnicos, engenheiros, arquitetos, para complementar o projeto. O nosso objetivo enquanto município é trabalhar na finalização do projeto e a gente, de fato, fazer com que o projeto, por completo, na sua totalidade, seja aprovado. E a caminhada também ilustra como o esporte, né, o exercício físico pode andar, literalmente, junto com a história, com a cultura e com o turismo. Para vir aqui a pé, para vir de bike ou né, como quiser. Essa rota aqui, que é a rota da Floresta Nacional, esse ICMBio, né, é uma rota muito usada pelos ciclistas, pelos grupos de caminhada. A gente tem 3 grupos de caminhada só na cidade de Irati. Parabéns pela iniciativa. Valeu, muito obrigado. Vamos em frente. Vamos em frente. Viva o casarão. Hoje, apesar do tempo e da degradação, ele continua vivo na memória da cidade.
que você faz para deixar seu dia mais gostoso? Um momento em família, uma tarde com as amigas ou aquele almoço de domingo. Tudo fica mais gostoso com produtos Anila. Anila, seu dia mais gostoso. Ops! Vocês viram bikes passando por aqui? Porque eu vi e fiquei curiosa para conhecer melhor esses ciclistas de Irati. Vamos atrás deles? Quem são vocês? Nós somos da equipe Convite Zero. Convite Zero? Convite Zero. É o nome do nosso grupo de pedal. Então, eu adoro os nomes dos grupos. Vocês são aqui de Irati mesmo? Irati, Que legal. E, pô, cara, estavam numa pegada aí, quase não consegui alcançar vocês. Estão com quantos nas pernas já? Por enquanto estamos no começo, né? A gente tá com 12 quilômetros agora, a gente vai até passar Fernandes Pinheiro, vai até a Pousada Viral e voltar. Deve dar em torno de uns 42 hoje, né? E como é que é pedalar aqui em Irati? Aqui assim, sempre tem bastante subida, né? Então nunca é de boa. Sempre tem um esforço a mais, né? E hoje a gente tá fazendo um treino regenerativo de uma corrida que a gente teve ontem lá em Irati, do XCO. Então nós estamos dando um giro um pouco mais leve para recuperar a musculatura de ontem, tá? Então tá faltando um pouco de energia, a gente não tá forçando muito, mas estamos num ritmo legal até. Então bora conhecer o Summit Bike Park. O espaço é dedicado à modalidade XCO do mountain bike, o Olympic Cross Country. Trilhas naturais e artificiais, sempre estreitas, cheias de obstáculos que exigem técnica, ritmo e um super foco na pilotagem. Nos bike parks, as pistas de XCO são verdadeiros circuitos pensados para desafiar. Alternam trechos de alta intensidade com pontos bem técnicos, criando aí uma experiência completa para quem pedala. De onde que nasceu essa ideia toda de trazer aqui para Irati essa pista tua aqui? Vamos lá. Então, essa ideia do trazer o XCO Vem aqui. veio Vem de aqui. ter um lugar para treinar que o pessoal da região Irati não tem. Então eu e meu sogro, que construímos isso aqui, pedalamos já há muito tempo. Então veio de tudo que eu senti da minha parte, né, que eu precisava treinar um pouco mais algumas coisas técnicas que a gente não tem na região. Então depois que eu fui para uma prova na Nova Zelândia de 5 dias, eu vi que faltava técnica em algumas partes, então em alguns paredões que a gente construiu aqui. Então foi disso que eu falei, eu quero fazer prova fora do Brasil de volta e quero pelo menos não passar tanto perrengue e um pouco melhor. A pista ela tem 3 km de extensão total. No XCC, que tem a parte do short track, ele tem 1,6 km e tem a parte da trilha daí que engloba mais o XCO completo, o Cross Country Olímpico, que dá 3 km cravados aí. Já com ampliação futura aí para um pouquinho mais. E esse evento que teve aqui ontem, que a galera toda falou para mim, me pilharam para vir aqui conhecer. Então a gente fez um evento teste para ver como a gente ia conseguir comportar os atletas, que a gente pretende fazer 4 etapas ano que vem. Então a gente fez um evento para ver se realmente como ia se comportar a pista e todo o espaço que a gente preparou aqui para ver se questão de estacionamento, banheiro e tudo mais, para ver se dava certo. Então deu boa. Deu boa. Então já estamos preparando o calendário para 2026 para conseguir trazer mais gente, quem sabe uma etapa do Paranaense para Irati. Vamos dar uma volta pelo circuito a bordo da bike do Rafael e acompanhar cada curva, cada subida e cada desafio do percurso? Então bora gravar, começar descendo essa rampinha aqui, que é o início de tudo da pista. Uma pista bem diversificada, que tem vários obstáculos
diferentes aí. E aqui nessa linha nós temos a linha A, Chicken Line, linha B, Rock Garden. Vamos pelo trecho mais técnico, que é o Rock Garden. Agora vamos passar embaixo da ponte que a gente iniciou, da rampa de madeira. Passamos ali por cima. Voltamos por aqui. E agora vamos para mais um pulo numa rampa de madeira. Seguimos descendo agora. E vamos para a bandeira do Brasil. Agora vamos numa subida num falso plano aqui, que engana bastante. Finalizamos a parte do XCC. E entramos para o XCO. Parte do XCC vai à frente, faz a volta no bosque, XCO, vamos pra cá. Parte um pouco mais técnica, entrada da trilha da onça. Agora vamos uma subida de 500 metros, não é tão difícil, porém ela vai minando você, né? Vai cansando aos poucos, porque lá no final ela é um pouquinho mais inclinada. E aqui temos 1,5 km de trilha, mais 1,5, 1,400 da outra parte. Então vem totalizando 2 km, 95 se não me engano, mas chega no Garmin, tá marcando 3 km. Mas é isso aí, vamos embora. Próxima parte plana, mas já sobe mais um pouco. Final da trilha. Numa parte da trilha agora vamos entrar num single track, onde só passa uma pessoa por vez, fazendo jus ao nome, né? Single track. Esse trecho aqui ele é um pouco técnico, não é tão difícil, mas tem algumas raízes, árvores aí que são bem fechadas, então torna um pouco mais difícil, mas não impossível, né? Mais uma parte de trilhas e retornamos para o XCC, que é a parte onde já tem o cyber na pista e tudo mais, já está mais limpa, vamos dizer, né? E chegamos ao final da pista. Localizado na região central do município, o Summit Bike Park atende às exigências de um circuito de
alto nível, mas que foi projetado também para receber iniciantes e crianças, ampliando assim o acesso à prática do mountain bike na cidade e na região. Para encerrar, como eu sei que você já deve estar aí preparando as malas para conhecer o Casarão e o Bike Park de perto, fica uma dica importante para aproveitar ao máximo a área rural de Irati. O Ecoparque Pinho de Baixo fica a cerca de 9 quilômetros do centro da cidade de Irati. O espaço oferece contato direto com a natureza, trilhas leves, bosques, nascentes de água e vegetação característica da região. Vale considerar o Ecoparque Irati como um convite a desacelerar, caminhar com calma, curtir a natureza e viver a essência rural de Irati. Uma ótima pedida para quem gosta de paz e de ar puro. E a opção agora é para você, turista, que gosta de ficar imerso na natureza. A opção que a gente traz é para você se hospedar aqui no Ecoparque Pinho de Baixo, nesse local aqui. Que tal fazer um camping, colocar sua barraca exatamente aqui nesse deck que foi construído para acampar? Por hoje é isso, pessoal. Irati na tela da sua TV Paraná Turismo, mostrando a importância de preservar a história do nosso estado e, ao mesmo tempo, celebrar a prática de esportes e a diversão sobre duas rodas. Um estilo de vida que inspira a conexão com a natureza e valoriza cada experiência ao ar livre. Aqui nessa pista incrível no município de Irati, com essa galera aqui do esporte, do meu coração, que a gente se despede do episódio de hoje. Até o próximo! Até o próximo programa de esportes aqui na sua TV Paraná Turismo. E o nosso programa chegou ao fim e eu gostaria de deixar um agradecimento em nome da equipe do Folha Agro e todo o jornal Folha de Irati a todos que nos acompanharam ao longo deste ano. Nosso muito obrigado, desejamos a todos um ótimo Natal e um feliz Ano Novo e que 2026 seja repleto de boas notícias. Nós nos encontramos novamente no próximo ano, então até logo!